fala, Marcos também fala, Mateus também fala sobre isso, sobre um episódio muito caricato, mas que tem uma expressão teológica muito interessante para nós. Fala acerca da crucificação do Nosso Senhor, mas há um outro detalhe, há um outro pormenor, que é ele é crucificado no meio de dois outros criminosos. E eu hoje gostava de partilhar convosco acerca da teologia de um criminoso. A teologia de um criminoso. O que é que nós aprendemos em termos teológicos com um criminoso? Alguém que está às portas da morte e efetivamente este homem morreu, crucificado. Na verdade, estes dois homens morreram primeiro que Cristo. Eles foram crucificados mais tarde, mas eles morreram mais cedo. Aliás, desculpem, Cristo morreu mais cedo e eles morreram mais tarde, assim é que é. Mas a certeza é de que eles morreram. E todos nós morremos. Todos nós vamos passar por isso, a não ser que o Senhor venha. Todos nós vamos passar pela morte. Mas todos nós morremos de maneiras diferentes. Quando chega o momento da nossa morte, todos temos reações, posturas diferentes. Por exemplo, há grandes homens que estão registradas as últimas palavras que eles tiveram antes da sua morte. Nós conseguimos observar a vida de grandes homens e há as últimas palavras de algumas pessoas perante a morte. Por exemplo, o Gandhi, Mahatma Gandhi, que era alguém pluralista em termos na visão divina, ele cria em vários deuses, etc. Foi alguém que disse assim: eu gosto do vosso Cristo, acerca dos cristãos, ele disse: eu gosto do vosso Cristo, eu não gosto é dos cristãos. Ou seja, eu não gosto é aquilo que os fãs fazem, mas o Cristo eu gosto. Mas ele, quando morreu, ele disse assim, às portas da morte, ele diz assim: tudo em mim são trevas, e eu oro ou rezo para ter alguma luz. Um outro homem que foi o fundador, ouçam isto, o fundador da igreja satânica, um homem chamado Anton LaVey, as últimas palavras que ele disse foi: o que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Algo está muito errado. Imaginem às portas da morte, o pânico de o que é que eu fiz com a minha vida, o que é que eu fiz, alguma coisa está errada. Por outro lado, outros homens, como por exemplo Martinho Lutero, quando ele está às portas da morte, o que ele diz é: Deus é o meu Deus, o Senhor por quem escapamos da morte. Um outro grande homem de Deus chamado John Knox, ele diz: vivi em Cristo e morro em Cristo, eu não temo a morte. Então todos nós morremos de maneiras diferentes porque nós escolhemos viver a vida de formas diferentes. E este homem, estes dois criminosos, eles morrem os dois de maneiras diferentes. A nossa teologia, aquilo que nós consideramos sobre Deus e aquilo que nós aprendemos com a teologia de um criminoso. Esta teologia que este criminoso passa para nós, com o seu exemplo, com as coisas que ele disse, é a teologia de um criminoso que os fariseus não entenderam a teologia de Cristo. Este criminoso ele percebeu. Os fariseus não perceberam tudo aquilo que Cristo veio fazer, este criminoso percebeu. Os saduceus não compreenderam e o povo não alcançou o que Cristo fez. E muitos não alcançam hoje, mas este criminoso, ele aprendeu. E nós vamos aprender com ele também. No versículo 39 diz que um dos criminosos que ali estavam crucificados, ele blasfemava, insultava Cristo. Dizia: não és tu o Messias? Ouça com atenção: se tu és o Messias, salva-te a ti mesmo. E já agora, salva a nós também. Então o primeiro ponto que nós aprendemos na teologia do criminoso é o seguinte: é que nós exigimos coisas de Deus. O criminoso ele não exige. Este criminoso, ele acha que pode exigir de Deus, o outro não. O outro tem esta concepção de que eu não tenho nada que exigir. Eu não tenho que exigir de Deus. E nós devemos entender que nós não temos como exigir de Deus. Por isso é que ele diz: tu não és Deus. Se tu és Deus, salva-te a ti mesmo. Como se Deus nos devesse alguma coisa. E se nós caminharmos o suficiente por algumas igrejas, alguns púlpitos, o que é pregado é isso: nós podemos determinar coisas. Nós podemos exigir que Deus faça milagres. Nós podemos exigir que Deus faça, que Deus nos salve, que Deus faça. Nós não podemos, porque Deus não nos deve coisa alguma. Então não há nenhuma maneira de exigir de Deus coisas. E a teologia deste criminoso, nós entendemos
que enquanto um exige, o outro sabe que não pode exigir nada. Então esta ideia de se tu és Deus, faz isto. Se tu és Deus, salva-te a ti mesmo e salva-nos a nós. A ironia na cruz é que não só Cristo não responde a este criminoso, como que Deus não nos responde quando nós fazemos isso. Quando nós dizemos, se tu és Deus, então faz esta coisa. Se tu és Deus, então faz este milagre. Se tu és Deus, Deus não precisa de comprovar a cada um de nós que Ele é Deus. Ele não tem problemas de insegurança. Ele não precisa de nos provar, seja o que for. Mas Ele podia responder. Cristo podia dizer, é exatamente isso que eu estou a fazer. Eu, ao estar na cruz, eu estou a salvar-te. O criminoso é que não percebe. E isto faz-me chegar a algumas ironias na cruz. Por exemplo, Ele salva o ladrão ao não se salvar. Ele, Cristo, Ele é acusado de blasfemar contra Deus, sendo que essa acusação é em si mesmo blasfémia, pois Jesus é Deus. O blasfemado é acusado de blasfémia pelos blasfemos. Ele, que é o inocente, é executado por aqueles que são culpados. Ele, que é vida, está a morrer para que os que estão mortos possam receber vida. Imaginem que naquela altura era a altura da Páscoa, então os judeus queriam Cristo morto para poderem continuar a celebrar a Páscoa, que na verdade apontava para a sua morte. A Páscoa que os judeus celebravam era a salvação do povo de Deus, do poder do faraó e da escravidão. Mas na verdade a verdadeira salvação não era do poder do faraó. Deus enviou o espírito de morte que não discriminava nem judeus nem gentios no Antigo Testamento. Mas o sangue nas ombreiras das portas salvava quem lá estava. A Páscoa era a salvação da ira de Deus. E Cristo encarna tudo o que é a Páscoa. Então esta ideia de exigir de Deus é alguma coisa que este criminoso nos ensina que nós não devemos fazer. Deus compadece-se de nós. Ele tem misericórdia, Ele tem graça. Então quando nós nos assumimos como merecedores de alguma coisa, nós oramos a um outro Deus qualquer, não ao Deus da Bíblia. Número 2, eu só tenho 3 pontos. Nós achamos, presta atenção a isto, nós achamos que não merecemos o mal que nos acontece. Nós achamos que nós somos merecedores de tudo o que é, além do bom, do maravilhoso. Nós achamos que nós merecemos isso. Então, quando nós não estamos a receber o bom da vida, a harmonia que nós, nas nossas fantasias, nós achamos que deve acontecer, nós então estranhamos o mal que nos acontece. Mas o criminoso, ele sabe. O criminoso sabe que ele merece. Por isso é que no versículo 40 diz assim: mas o outro criminoso o repreendeu. E uma coisa que eu às vezes, ao ler, se eu lesse apenas o texto de Lucas, dá a entender que estes 2 criminosos, um era bom e o outro era mau. Um era mau porque blasfemava contra Deus. Um era mau porque dizia, sai da cruz, e o outro é o bonzinho, que o outro não fez nada de mal. Mas não é isso que as Escrituras dizem. As Escrituras dizem que os 2 blasfemavam. Não é interessante? Não era apenas um que era o bonzinho e o outro era o mau. Não, os 2 eram maus. Os 2 não eram grande coisa. Os 2 blasfemavam e gozavam com Cristo. Vejam lá, Yuri, podes pôr o versículo. Vejam o que é que diz. Mateus 27, 44. Outro relato da mesma situação diz: igualmente ultrajavam os ladrões. Então não há aqui uma perspectiva de que um é bom e o outro é mau. Eles eram os 2 maus. Os 2 estavam na cruz a falar mal de Cristo. Não há aqui uma perspectiva de o bonzinho. Não existe isso. As Escrituras não afirmam isso. Ambos ultrajavam, os ladrões ultrajavam, que ao seu lado haviam sido também crucificados. Vamos lá, Marcos. Que o Cristo, o Rei de Israel, deixa agora da cruz para que o vejamos e creiamos. E de igual modo, os que com ele foram crucificados o insultavam. Os 2, não apenas um. Sabe o que é que isto mostra? É que a salvação, quando chega, não chega para os bonzinhos. A salvação, quando chega, não chega para aqueles que fizeram tudo certo. A salvação, quando chega,
Cristo, quando acolhe pessoas no seu coração, não é porque nós somos grande coisa, não é porque nós somos os bonzinhos, e aqueles que não aceitaram Cristo, que ainda não o encontraram dessa forma, são os maus. Não é isso. Todos nós somos maus. Todos nós temos momentos maus. Só que houve alguma coisa que mudou. Eu não sei dizer o que é que aconteceu, mas houve uma revelação qualquer, houve uma mudança de coração num dos criminosos. Ou seja, ele estava juntamente com o outro criminoso a falar mal de Cristo, a gozar, a dizer que tu estás crucificado, se tu fosses realmente Deus, blá, blá. Mas houve alguma mudança na vida deste homem. Por isso é que ele diz, afirmando: tu nem ao menos temes a Deus estando sobre a mesma sentença. A maneira como este homem mudou o olhar definiu o seu destino. Porque ele diz no versículo 41, ele sabe que merece o mal que lhe está a acontecer. Nós, na verdade, no versículo 41, estamos a ser executados com justiça, pois que recebemos a pena que os nossos atos merecem. Porém, este homem não cometeu mal algum. Agora, como é que ele sabe isto? Não acho interessante isto. Como é que ele, ao olhar para Cristo, ele assume que aquele homem que está ali crucificado não fez mal algum? Como é que ele sabe isso? Ele não estava lá nas bodas de Canaã, quando Cristo transformou a água em vinho. Ele não assistiu à multiplicação dos pães. Ele não assistiu a nenhum milagre, a nenhum sermão do monte. Como é que este criminoso sabe que aquele homem que está a ser crucificado não fez mal algum? Como é que ele sabe isso? Eu não sei como é que ele sabe. Mas houve alguma coisa no olhar de Cristo, na postura de Cristo. Eu não sei o que é que foi, mas houve alguma coisa que contrariou o desejo e a maldade no coração daquele homem, que aquele homem olhou para Cristo. Ouçam, Cristo era o homem, mas ele era Deus. Então há qualquer coisa em Cristo que, ao olharmos para Ele, há alguma coisa que comunica com o nosso espírito. Há uma convicção que nasce, que começa a crescer em nós, que nós não sabemos bem o porquê, mas nós sabemos que Ele passa a ser o princípio e o fim. Ele passa a ser o alfa e o ômega, o autor e o consumador. Para todo aquele que está cansado, Ele torna-se descanso. Para todo aquele que está perdido, Ele torna-se direção. Ele é o nosso maná, Ele é o nosso pão da vida. Ele verdadeiramente é o leão da tribo de Judá. Ele é o lírio do campo. Ele é o nosso Senhor. Então houve alguma coisa que aquele homem, quando olhou para Cristo, lhe garantiu: este homem é diferente dos restantes. Este homem não fez mal algum. O outro reconhece que é justo o que lhe está a acontecer. É justo, eu mereço. Eu não fiz nada de bom. E isto serve de alerta para alguns de nós. Ouçam, as coisas más acontecem a toda a gente. Não é interessante que, quando este homem se converte, vamos dizer assim, ele saiu da cruz, ele desceu da cruz. Quando Jesus diz assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso, ou seja, ok, tu vais entrar no céu. A vida daquele homem mudou. Deus, ouçam, Deus salvou daquela situação? Não. Ele permaneceu o quê? Crucificado. Ele permaneceu com dores. Ele permaneceu com sofrimento. Ele ficou na mesma circunstância, ouça, na mesma circunstância, mas com outro olhar. Na mesma circunstância, com outra convicção. Que é: eu agora sei que mesmo que eu esteja a sofrer, mesmo que eu esteja numa situação muito complicada, eu tenho a certeza que este homem falou alguma coisa sobre o meu destino. Que alívio que é, que paz que é, nós estamos no sofrimento, mas sabemos que Deus não nos esqueceu. Deus não está distraído. Então o facto de nós estarmos em Deus não nos garante a ausência de sofrimento. O facto de estarmos em Deus não garante que as coisas vão correr todas bem. Sabe o que é que garante? Que tudo eventualmente vai ficar bem. É diferente. Então este homem tem uma consciência de quem Cristo é. E por último, o outro criminoso ensina-nos que nós muitas vezes perdemos oportunidades. O outro criminoso ficou em silêncio. O outro disse: não, realmente nós merecemos isto. Senhor, se te lembrares, lembra-te de ti, de
mim quando entrares no teu reino. Este homem faz o certo, o outro fica em silêncio, o outro perdeu a oportunidade. Que tristeza é Deus dar-nos oportunidades e nós simplesmente perdemos essas oportunidades. Por isso é que no versículo 42 e 43 diz: então aquele criminoso, aquele que tem uma ideia sobre Cristo, dirigiu-se a Jesus e disse, rogou-lhe: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele assume que aquele reino é dele. Não é curioso isto? Ele assume: eu estou perante o reino. Então lembra-te de mim quando entrares. Não é no reino, é no teu reino. E Cristo lhe assegurou com toda a certeza, te garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele pede, se existe essa possibilidade. Eu não tenho nada para te oferecer, eu não tenho nada para dar, mas se houver a possibilidade, lembra-te de mim. Será que te podes lembrar de mim quando estiveres no teu reino? E Cristo responde: hoje, no dia que se chama hoje, estarás comigo no paraíso. Não quando resolveres tudo, não quando te libertares de todos os teus vícios, as tuas limitações, não, é hoje. Não quando pedires perdão a todos os que merecem, não quando lês a Bíblia de capa a capa, não quando souberes recitar todos os versículos, não, hoje. Alguns de nós achamos que entrar na presença de Deus é quando nós temos tudo resolvido. A nossa fé está toda resolvida, a nossa leitura bíblica está em dia, os nossos sentimentos, a nossa fé está toda... Não, é hoje. Hoje é que é o dia que Ele quer nos acolher no seu abraço. E este homem entrou no céu. Este homem entrou no céu porque Cristo o garantiu. Agora, eu acho ainda mais interessante e cómico até, porque eu imagino este homem entrar no céu. Acompanhem comigo esta imaginação, esta fantasia. Eu imagino se São Pedro está lá às portas do céu, né? Na brincadeira, está lá São Pedro com o livro, né, Jorge? O livro lá a ver os nomes. E aparece lá aquele criminoso, que a gente vai chamar ele de José. É como os nossos irmãos brasileiros acham que em Portugal toda a gente se chama José, António e Maria. Toda a gente. Como é que se chama? Nuno. Isso não é muito estranho. Então o José entra, imagina o criminoso, o José entra lá e está lá os pearly gates, né? os portões dourados do céu. E está lá São Pedro lá com o livro. E ele diz: olha, tu fizeste a oração de arrependimento? E o José diz: não. Tu aceitaste, então é porque tu estás aqui, é porque tu aceitaste Jesus no teu coração. E ele: eu nem sei quem é esse tal de Jesus. Não faz o que tu estás a falar. Então quer dizer, então mas espera aí, tu eras um crente fiel. Ele disse: não, eu não. Crente em quê? Então mas tu não crês no Filho de Deus e confessaste com os teus lábios, creste no teu coração? E ele ia dizer: não, eu nem sei do que é que tu, eu não sei. Então foste pelo menos batizado, não é, Tony? Pelo menos aquele requerimento básico, pelo menos foste batizado. Eles: também não. Ora ouçam, sabe o que é que este homem ia dizer? Ele ia dizer assim: olha, eu não cumpri nada desses requisitos, nenhum. Só que houve um homem que disse que eu podia entrar. A única coisa é, houve um homem que disse que eu podia entrar e eu acreditei. Então a nossa entrada no paraíso não é pelas nossas obras, não é pelo muito que nós fizermos ou fazemos, não é por muito que a nossa vida está resolvida, é simplesmente porque Ele disse. Eu não sei quanto ao irmão, mas eu posso afirmar desta maneira: porque Ele me disse no meu coração que eu posso entrar. Não é por grandes coisas que nós fazemos, é só porque Ele disse assim: tu podes entrar, porque eu morri e ressuscitei para que tu pudesses entrar. Essa é a nossa convicção, não porque tínhamos tudo resolvido, mas é porque Ele disse que nós podemos entrar. Essa é a grande oportunidade. Então o criminoso percebe que naquele momento ele tem que agarrar aquela oportunidade. Irmãos, com carinho, com amor eu digo isto: Deus dá-nos tantas oportunidades e nós desperdiçamos tantas oportunidades. Tantas oportunidades. Por exemplo, quando nós... Olha, nesta sexta-feira eu estava a falar com alguém sobre isso. Nós tivemos mais um tempo no Senado. Toda a sexta-feira é uma oportunidade.
E quem costuma ir sabe do que é que eu estou a falar. Ouçam, é tão saboroso. Nós estávamos lá todos, estávamos a cantar, houve pessoas que deram testemunhos, houve pessoas que oraram. Ouçam, foi um bálsamo tão grande na minha vida, mas foi mesmo. Eu estava ali e estava a ouvir, depois o pastor Maurício pregou uma boa palavra e eu estava ali deliciado, eu estava a pensar, quantos irmãos não há que perdem a oportunidade de serem ministrados? Não há, claro que há quem não venha por questões de saúde, por questões profissionais, outros por inúmeros motivos. É óbvio, isso não. Mas irmãos, as oportunidades que Deus nos dá são tão preciosas. Porque a nossa vida, ouça, a nossa vida pode mudar num instante. A nossa vida pode mudar por causa de uma pregação, onde eu ouço com atenção e eu clamo sobre aquela pregação e eu digo assim, Senhor, eu faço minhas estas palavras. Eu posso estar a ouvir alguém orar e eu dizer, Senhor, eu faço minhas estas palavras. Eu posso estar a cantar uma música e Deus mudar o meu destino por causa disso. Então não perca as oportunidades. Seja como este criminoso. Aprenda com a teologia deste criminoso, que é não perder as oportunidades. Deus está aqui ou não? Amém. Então esta é uma oportunidade que Ele nos está a dar. Se nós estamos aqui não é por acaso. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que Deus nos atraiu até à sua presença. E Deus nos atraiu até este lugar. Então esta é uma oportunidade que nós temos. Alguns de nós, quem sabe, hoje pode ser o princípio de uma história nova. Ah, mas o irmão não conhece a minha história. O irmão não conhece a minha idade. Eu já não tenho. Não, tenho. Você respira? Sim, então ainda tem história. Você tem ainda coisas para fazer? Tem muita história ainda para contar e para fazer. Só vos convidar a ficarmos de pé. Nós vamos ainda orar. Então este sentimento que este criminoso teve, este sentimento de urgência, ele não desperdiçou a oportunidade. E Deus está-nos a dar uma oportunidade hoje também. Eu não sei quantos de nós que precisamos que Deus tenha uma intervenção na nossa vida. Mas eu preciso. Há coisas na minha vida que eu preciso que seja Deus a fazer. Que seja Deus a ir à frente. Que seja Deus a combater as minhas batalhas. Há coisas que nós não podemos fazer. Há coisas que nós podemos o quê? Depender. A gente espera pacientemente. Só que quando Deus nos dá a oportunidade, nós temos que reagir. Sempre que Deus fala connosco, nós temos que reagir. Nós temos que fazer alguma coisa. Eu acredito que há pessoas que estão aqui entre nós que precisam de uma oportunidade. Então eu vou convidar o Tiago e a Gil, eles vão subir. Vamos cantar um pouco da última música. E eu gostava que nós pudéssemos orar juntos. E orar juntos nesse sentido, de nós aproveitarmos as oportunidades que Deus nos dá. Sabe que há um versículo que eu gosto porque quebrou muitas barreiras em mim. Sempre fui uma pessoa muito introvertida, muito. Pode não parecer que estou com o microfone, a gente tem que... a gente fala, a gente diz piadas, a gente prega, a gente é simpático, mas eu sou muito introvertido e muito tímido. Eu fico muito intimidado quando é muitas pessoas. Aqui no púlpito não, isso eu não fico. Eu não estou a falar de mim. Agora, quando estou noutras situações, eu fico muito tímido, eu não sei o que é que eu hei de dizer. Eu sou daquelas pessoas que, se eu entro no elevador, e por acaso alguém entra comigo, eu entro quase em pânico. O que é que eu digo? E depois, imagina, se é para o 11º andar. Vocês sabem aquela conversa de elevador? Eu penso, então, como é que está? Está de chuva? Quem é que diz está de chuva? Está de chuva. Ou então, como o português diz, é sempre assim. O português, tudo, a nossa resposta é assim. Quando a pessoa pergunta, pois, o tempo está complicado. Está tudo complicado. Mas há uma coisa que eu sempre aprendi. Sabe o que é? É que a minha personalidade não me pode roubar as coisas que Deus tem para mim. Então, sempre que alguém me fazia um desafio, sempre, quem precisa de oração vai à frente. Eu é que nem me interessava o motivo. Se a pessoa disser assim, quem precisa de oração vai à frente, quem está doente, eu podia não estar doente.
Mas eu ia à frente no potencial de um dia ficar doente, já vinha à frente e já assumi a oração. Porquê? Porque eu aprendi que os tímidos não entram no reino dos céus. É o que a palavra diz. Agora, não é os tímidos de personalidade como a minha personalidade. Eu não gosto de me expor, eu gosto de ficar no meu canto. Não é os tímidos dessa personalidade. São os tímidos que quando Deus fala as pessoas ficam medrosos. As pessoas não dão um passo de coragem. O povo de Deus é um povo corajoso, sempre. Então quando nós fazemos o apelo de virmos à frente, ou quando nós oramos uns pelos outros, é para dar o quê? Oportunidade de alguém dizer assim a Deus: Senhor, eu não estou totalmente à vontade, mas eu quero dar uma prova de que Tu és mais importante do que a minha timidez. Tu és mais importante do que o meu eu não sei o que é que vai acontecer. E nós gostávamos de dar oportunidade. Nós gostávamos de orar por alguns irmãos que nós sabemos que estão em fases um pouco mais complicadas. Nós temos irmãos que estão a passar por algumas fases de saúde. Ainda há pouco estava a falar com um irmão e eu estava a dizer: olha, como é que tu estás sobre essa questão? E o que eu penso é, se nós somos irmãos, se isto é família, porquê é que nós não podemos orar uns pelos outros e acreditar que Deus faz milagres? Não é porque nós merecemos, não é porque nós exigimos de Deus, é porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama, Ele tem prazer em responder às nossas orações. E mais bonito quando nós oramos por nós próprios é quando nós oramos por alguém. É que nós dizemos: Senhor, eu não estou nesta situação, mas abençoa a vida deste meu irmão. Então, enquanto eles vão cantar, eu gostava de convidar que tu saias do teu lugar e tu vires à frente. Seja por que motivo for, não importa, ninguém vai perguntar o motivo. Se vieres à frente, ninguém vai perguntar porque o irmão está aqui. Mas nós gostávamos de orar pelos irmãos. E se não vier ninguém à frente, é irrelevante. Como eu costumo dizer, aqui ninguém ganha à comissão, não há prémios de comissão. Vieram 10 pessoas, a pregação foi incrível. Nós pregámos a palavra de Deus. Está feito. Agora, a oportunidade de nós orarmos uns pelos outros é uma oportunidade bonita. É nós estarmos em família. E quem sabe, alguns de nós no seu lugar, alguém vai sair do lugar e vai abençoar a tua vida. Então, 2 convites: sai do teu lugar, vem à frente para que nós possamos orar por ti. Mas se tu estás no teu lugar, ora por alguém. Os maridos que estão aqui, olha, se estás, o Dionísio, estou a ver ali o Dionísio, aquela t-shirt azulona, e a esposa maravilhosa, dá um abraço e abençoa a vida da tua esposa. É bonito quando nós oramos em família, não é? Coisa bonita aqui. Okay? Eu vou convidar aqui a nossa irmã a orar aqui pelo marido. Mas se há coisa romântica, se há coisas românticas, é quando a esposa ou o esposo oram com o seu cônjuge. Que coisa maravilhosa de Deus. Então vamos fazer isso, vamos fechar os nossos olhos, vamos estar na presença de Deus. Enquanto eles nos ministram, nós vamos orar, os pastores vão orar aqui também. Se tu sentires, e com a autorização dos nossos pastores, sai do teu lugar e vem orar por alguém também aqui. Se tu sentes da parte de Deus: olha, eu gostava de orar por algum irmão que vem à frente, sai do teu lugar e vem abençoar a vida de alguém aqui. Também vamos fazer isso no nome de Jesus. Obrigado.